Crianças, vamos falar um pouquinho sobre a emancipação do Brasil, né? Quando o Brasil ali se tornou independente. Emancipação é um termo usado para descrever vários esforços de obtenção de direitos políticos ou de igualdade, tá? Então vejam mesmo, quando Dom Pedro assumiu o governo, lembra que eu falei que o Dom João VI ele voltou para Portugal e deixou o seu filho Dom Pedro lá assumindo o governo? Pronto, em 1821, fazendo lá o desejo do seu pai. Dom João VI, ele queria que impedisse que o Brasil se separasse de Portugal. Ele não aceitava isso, a separação de Brasil e de Portugal. Mas existia já naquele período uma elite, um povo que já morava aqui. A elite brasileira, quem era formada por quem essas elites? Essas elites eram formadas por grandes fazendeiros, comerciantes, intelectuais que defendiam que o Brasil devia ser independente de Portugal, que deveria ter a sua independência. Então, eles buscavam, eles se reuniam, fizeram muitos conflitos, muitas guerras, muitas lutas em busca dessa liberdade. Então, eles se sentiram ameaçados com a chegada da corte portuguesa, porque muitas pessoas naquele período perderam suas casas, como eu disse a vocês anteriormente. Então, o que foi que aconteceu? Algumas pessoas começaram a pedir a separação de Brasil e de Portugal. Então começaram a fazer pressões para que houvesse essa separação, para que Dom Pedro voltasse. Eles queriam que Dom Pedro voltasse lá para Lisboa, junto com o rei de Portugal, que ficasse lá com Dom João VI. Então começou a surgir alguns conflitos e Dom Pedro, ainda como regente, ele tentou equilibrar os desejos da coroa portuguesa, fazendo o desejo da coroa portuguesa com a demanda, com aquilo que as pessoas da elite brasileira lhe pediam. Quem era essa elite? Como eu disse a vocês, os comerciantes e fazendeiros. Existia também um homem chamado José Bonifácio, que ele era um político muito influente e que ele decidiu que o povo deveria, que o Brasil deveria ser livre, mas não foi um preço tão fácil assim, não foi uma coisa tão fácil. Houve muitas lutas para que isso viesse a acontecer. E Bonifácio ali, ele deu uma dica, né, para que Dom Pedro ele deixasse o Brasil ser livre. Mas, então, o que foi que Dom Pedro fez? Em uma viagem para São Paulo, aquilo que vocês já escutaram, ele recebeu uma carta dizendo que tinham os soldados da coroa portuguesa para vir buscá-lo. Então, por influência de José Bonifácio e de sua esposa, a princesa Leopoldina, Dom Pedro ele declarou ali a independência do Brasil no dia 7 de setembro e declarou que o Brasil seria livre de Portugal, que o Brasil deixava de ser colônia. Mas isso não foi porque ele era bonzinho, ele estava também, Dom Pedro, sofrendo uma pressão ali, uma pressão da coroa e tanto das elites e dos intelectuais da época, dos políticos, das pessoas que tinham influência no meio dos demais, né?